Muito bem, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de juntos mais uma madrugada. Hoje, quarta-feira, 13 de maio, estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Você sabe, eu sempre falo isso aqui, é sempre uma alegria, um prazer, uma satisfação estarmos juntos. E ontem foi um dia especial para mim, né? O Senhor me deu a alegria de completar mais um ano, mais uma primavera. Chegamos a 162, 62 anos. Louvado seja Deus por essa dádiva, né? Quem não quiser morrer de velho é só morrer jovem. É só começar a morrer cedo, né? Mas eu louvo e glorifico a Deus pelo presente de estarmos vivos. Ontem eu tive uma surpresa muito boa. Meus irmãos chegaram aqui ontem, fizeram uma surpresa, fizemos um culto aqui em casa. Muita gente, né? Fiquei muito feliz. Trouxeram bolo, salgado, foi um momento assim muito especial. Fiquei muito feliz, agradecido a Deus por esse presente. Tivemos a presença do nosso pastor distrital, pastor Felipe. Foi muito bom, fiquei muito feliz e grato ao nosso Deus. Deus abençoe a todos. Vamos juntos nessa jornada de mais uma madrugada com Deus. Que a paz e a graça desse Deus maravilhoso repouse sobre a vida de cada um de vocês. E para começar, eu quero convidar meu irmão Márcio Azevedo. Marcinho, muito bom dia, Márcio. Opa, bom dia com parabéns, né, meu irmão? Deus te abençoe cada dia, viu, meu irmão? Faça de você esse homem de Valeu. valor que você sempre foi e sempre será. Deus seja Deus te louvado, amigo. abençoe, Muito meu irmão. obrigado. Muito obrigado. Amém. Márcio, nos dá para a gente a Deus em Amém, meu irmão. oração? Oremos. Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um despertar nesta madrugada na tua presença. Que o Senhor permaneça aqui conosco, Pai, e que dirija mais uma vez esse nosso encontro aqui. Abençoe os nossos irmãos que ainda estão dormindo, desperta-os, Espírito Santo, e traz a este lugar para juntos te adorar e te buscar, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós, sobre todo o teu povo, como o Senhor prometeu, Pai. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, Márcio Azevedo. Deus é contigo. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Vamos louvar esse Deus. Eu escolhi aqui essa canção para juntos entoarmos louvores ao Senhor. Águas que curam. Vamos juntos cantar essa linda canção. Deus seja louvado por tudo. Ele é a fonte que precisamos para termos vida e, acima de tudo, salvação. Vamos louvar o Senhor. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti. Sou criança de colo, não me
Amém, amém. Louvado seja Deus. Águas tranquilas, águas que curam, águas que restauram. Deus seja louvado, queridos, porque nós temos um Deus que se preocupa, que cuida de cada um de nós. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento, orando conosco, clamando ao Senhor por sua graça e por sua misericórdia. Quero convidar aqui o irmão Ademir. Eu vi o irmão Ademir por aqui. Irmão Ademir, muito bom dia. Pode abrir seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos. Bom Graça e paz. dia, meu querido. Amém, amém. Você está bem, né? Bem, graças a Deus. Quero convidar a irmã Deildes. Bom dia, irmã Deildes, lá em Tocantins. Tudo bem, irmã Deildes? Pode abrir seu áudio. Quero convidar também a irmã Celina. Bom dia, irmã Celina. Pode abrir seu áudio. Irmão. Tudo bem, Deildes? Oh, Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Celina. Na medida do possível, né, irmã Deildes? eu fiz uma mini cirurgia ontem à noite. E aí, a senhora está podendo falar, irmã? Tem condições? Sim, eu só não vou poder ajoelhar, né? Não, gente, minha irmã, fique tranquila. Fique em paz. Pode Muito bem, queridos. Melhoras, irmã Deildes, que a sua recuperação seja plena, em nome de Jesus. Irmã Demi, ore pelo batismo do Espírito Santo, tá bom? A chuva serúdia. Irmã Deildes, ore pelos pedidos do varal que ali estão. São muitos os pedidos ali apresentados, ore por eles. E irmã Celina, ore pelos nossos irmãos que estão enfermos, viu? Muitos irmãos enfermos em suas casas, nos hospitais. Apresente essas pessoas ao Senhor nesse momento. Começando de Modemir, depois a Deildes, depois a irmã Celina. Oremos então. Glorioso Deus, querido e eterno Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Pai. Aqui está, Senhor, mais uma vez um pouco do Teus filhos, reunido em família, Pai, para Te buscar verdadeiramente em espírito e verdade nesta hora. Venho pedir a unção do Teu Santo Espírito na vida de cada um dos nossos irmãos, principalmente, Senhor, de todos aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa também, Senhor. Que o Senhor cure, Senhor, por Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Agora, Senhor, começar essa programação, que o Senhor esteja presente na vida da pessoa que vai trazer a palavra, Pai. Que não seja ele, que seja o Senhor, imbuído pelo Teu santo e bom nome. Amém. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para pedir pelo batismo do Espírito Santo na nossa vida. Pois o Senhor sabe, Senhor, que precisamos, cada um de nós precisamos desse batismo. Por isso, Senhor, te peço, Senhor, que o Senhor atenda a cada um dos pedidos. Acho dos pedidos. Nosso irmão e aqueles que clamam pelo Teu nome nesta hora. Pai, faça com que tudo isso que está acontecendo aqui, Pai, seja imbuído pelo Teu santo e bendito nome. Acampa Teus santos ao redor de cada um de nós. Livra-nós de todo mal, todo perigo. Nos dê um bom dia na Tua presença hoje, conforme a Tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos. Não que há mérito nenhum em nós, Senhor, mas nós fazemos inspirado em Teu santo e bom nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pai querido, Deus de bondade, continuando a oração aqui do teu servo, eu venho te pedir, Senhor, forças, primeiro perdão por nossos erros, Pai. Porque muitas vezes nós somos tão egoístas, nós queremos imediatismo, queremos que o Senhor seja o nosso, nós é que queremos
conduzir, mas eu venho te pedir, Senhor, a salvação através de Cristo Jesus que morreu por nós. Pedir o Espírito Santo sobre cada pedido do varal. Que cada um receba neste momento a unção, que seja transformado, que os pecadinhos acariciados, escondidos, as doenças incuráveis, as maledicências, a falta de amor, a contenda conjugal, tudo desapareça do nosso grupo, dos nossos irmãos, das nossas igrejas, e que o espírito de harmonia, de amor, de paz, de entrega, seja estabelecido dentro dos nossos corações. Ó Pai querido, tu sabes o número de pessoas que estão aí ansiosas. Nesse varal tem cada pedido, mas eu te peço, entrega, Senhor Jesus, a porção que eles necessitam. E ajude que nesse dia, hoje, nós venhamos ouvir a tua voz e fazer de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Pai querido, ainda na tua santa presença, quero te agradecer por mais esse despertar nessa manhã. Sabemos que se nós despertamos aqui é porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. E nesse momento, Senhor, entregando nas tuas santas mãos. Essas famílias que se encontram enfermas. Entrego a irmã Ângela nas tuas santas mãos. Toma a Lívia nas tuas santas mãos. Isso daí representa milhares de milhões de pessoas que se encontram enfermas, hospitalizados, os hospitais cheios de gente clamando a cura, que o Senhor restaure a cura de cada um deles, a cura principalmente espiritual de cada um. Seja também com aqueles que se encontram debaixo das pontes, nas suas residências, em qualquer canto que esteja um enfermo, Senhor, que o teu Santo Espírito acalente e acalme a mente e o coração de cada um deles e restaure a saúde de acordo com o teu querer e a tua vontade. Te peço, Pai, que seja feito não a minha vontade, que estou aqui pedindo, clamando, estou entregando nas tuas santas mãos. Que o Senhor, na tua palavra, tem pedido e dar-se-vos-á. Por isso estamos aqui pedindo, Senhor, porque não há outro a não ser o Senhor. O Senhor sonda e conhece e sabe onde está a dor, onde está o problema. Que o Senhor resolva de acordo com a tua santa e boa vontade. Te peço, agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a honra e glória do teu nome. Amém, Que Senhor. seja feita a Amém. tua vontade. Amém. Amém. Obrigado, irmã Celina. Muito obrigado, meu irmão Nada, irmão. Ademir. Nada. Muito obrigado, irmã Que Deus Neudes. continue te dando muitos anos de vida e saúde, paz e tranquilidade. Amém. Obrigado, irmã Hoje Celina. também é Muito obrigado. aniversário de Rede. Hoje também é aniversário do meu neto. Revide? Sim. Ah, Amanhã da sim, irmã sobrinho Ivone, do pastor Robson aí, ó. né? E amanhã também da minha irmã Ivone, né? E foi Damasceno, exatamente. Mês de maio é o mês das flores, né? É bolinho, viu? Viu, Mário? Se abrindo. Amém. É bolinho, Ok, viu? Marcelino. É o que, pastor Robson? É bolinho. Era o Ah, apelido que não era bolinho, lembra não? Que era bolinho, que ele era Era grossinho. bolinho. Continua sendo grossinho, né? Agora ele tá grossão. Agora é bolão. É bolão. Muito bem, vamos agora estar entrando nesse momento que eu mais gosto, é o momento de estarmos na sala simultânea. Você terá o privilégio de estar com o irmão em oração. Logo depois a gente volta aqui para a sala principal, tá bom? Muito bem, meus queridos, estamos de volta à sala principal. Obrigado a todos que participaram, espero que tenham aproveitado aí esses minutos de oração. Eu quero saudar aqui com alegria meu querido pastor Robson. Bom dia, pastor Robson. Dá um bom dia para esse povo aí, pastor. Deixa eu ver aqui.
Tá liberado o seu áudio. Pronto. Bom dia, Mário. Bom dia a todos, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo continue Amém. conduzindo a nossa vida aí nessas nossas batalhas, né? Para a glória do nome dele. Amém. Tamo junto. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu pastor. É sempre uma alegria vê-lo aqui conosco, viu? Muito bem. Privilégio é teu, amigo. Amém. Louvado seja Deus. Olha a Givaldão aí, rapaz. Olha assim, Certo. Givaldo aqui, olha ali. Exatamente. E eu quero, nesse momento, passar a palavra para o nosso irmão Givaldo. Givaldo, muito bom dia. Pode abrir seu áudio. Está liberado aí seu áudio. Pode abrir, está liberado. Clica aí no microfone. Isso. Aí, abriu? Abriu. Pronto, Rapaz, agora. acordei em cima da hora. Chegou Rapaz, na hora, a porta ainda estava aberta. amém. Amém. Seja muito bem-vindo, Givaldo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Você aqui está, nesse momento, com um grupo e pode se apresentar e que o Espírito Santo use para você. Quem é Givaldo, onde mora, o que faz, congrega onde. Fica à vontade, amigo. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo te use como sempre tem te usado. E aqui estamos nós para ouvir o recado de Deus dessa madrugada. Amém. Bom, meu nome é Givaldo, para quem não me conhece, né? Agora já sabe, meu nome é Givaldo. E eu não sei quantas pessoas tem, não dá para me ver aqui, mas deve ter aí umas 10 a 15 pessoas, né? Eu sou membro aqui da Igreja do Camaçari de Dentro, sou ancião e pai de 4 filhos e 4 netos. Estou a benção, viu? É bom demais. A correria é grande, ontem a correria foi muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí a gente se prepara, pede a Deus, né, para que Deus nos oriente no que a gente tem, qual é a mensagem que Ele quer que seja passada. E aí Ele mandou, né, a mensagem e a gente vai trabalhar ela assim. É uma mensagem simples, mas é necessária para cada um de nós, tá? O tema da nossa mensagem de hoje está lá deixa eu reabrir aqui, que eu mandei a moça ali ajeitar aqui, ó. Ajeitar aqui. Bom, o tema é aquele que está em pé, cuide para não cair. Esse era outra coisa que eu queria apontar aqui para você, para nós, porque a gente está vivendo um tempo assim bem complicado e o texto que eu escolhi para hoje é exatamente esse aqui, lá em Jeremias, capítulo 8, verso 20. Quiser abrir, acompanhar, abra lá. E se tiver alguma falta de áudio, coisa parecida, pode me informar, pode entrar aí na hora e me informar. Está tudo certo, Givaldo. O Estamos texto ouvindo de bem. Jeremias 8, certo. Ok. O texto que a gente escolheu está lá em Jeremias, capítulo 8, verso 20, que diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Esse é um texto assim bem difícil, porque ele aponta aí para a questão da perda de oportunidade, né? É um drama que o profeta expressa aí em palavras sobre as condições que pode ocorrer na vida do povo de Deus.
É por isso que está aí no plural, né? Que ele estava falando a respeito do povo de Deus e das questões que foram deixadas de lado. Ele aponta, porque a cega e o verão representa-se o período da colheita, o período do tempo favorável, o momento da abundância e preparação. Esse é o período que é apontado aí. Só que, quando ele usa essas palavras, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, ele está falando justamente de alguém que perdeu a oportunidade. Aí eu quero chamar para os nossos dias. Hoje nós vivemos uns dias que parece... A Bíblia declara que os últimos dias são dias maus, né? Nós temos toda uma questão aí de mau-caratismo, de enfraquecimento espiritual e etc. Só que, para os cristãos que estão em comunhão com Jesus, que conhecem a palavra de Deus como nós temos essa facilidade de conhecimento, facilidade de entendimento da palavra, facilidade de ler a Bíblia, e com o conteúdo doutrinário que nós temos, bom, nós vivemos um tempo muito bom. Podemos ter dificuldade financeira, podemos ter dificuldade de relacionamento, né, interpessoal, de relacionamento conjugal, podemos ter todo esse tipo de dificuldade, mas com relação ao conhecimento da palavra de Deus, nós somos privilegiadíssimos. Nós temos tudo o que o povo de Israel não teve, em questão de qualidade, de entendimento do começo, do meio e do fim. Nós temos experiências marcantes, né, infinitamente maior e mais abrangente do que a que o povo de Israel teve. O povo de Israel só tinha os profetas. Apesar de que eles terem visto vários milagres, mas eles eram isolados. Eles não tinham, assim, a qualidade de experiências ao redor da ação de Deus nas vidas individuais, como nós temos. Nós temos relatos de milagres extraordinários na vida de um, na vida de outro. Nós participamos, nós vemos, através de muitos de nós, milagres acontecem na vida das pessoas. Então, a presença divina lá em Israel, como a presença divina em nós hoje, ao nosso redor, assim, para nós hoje, é infinitamente mais abrangente, mais clara. E eu digo assim, mais clara, porque nós temos o conhecimento da história de Israel. Nós temos conhecimento da história dos discípulos de Jesus. Temos todo um entendimento das profecias e do que vai acontecer lá na frente. Estamos vendo agora diante de nós desenrolar aí da palavra profética de Cristo, guerras e rumores de guerras, como nunca visto. Porque na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, não havia um conhecimento assim, não havia essa disposição só para alguns, né, de entendimento claro da profecia. Algumas pessoas daquela época lá podiam até ter pensado que era o final de tudo, porque foi uma perseguição muito grande e tal. Mas nós temos a história de tudo o que aconteceu lá. Como foi se desenrolando a preparação para aqueles eventos, para aquelas guerras, e que, por mais que elas acontecessem, não era o fim. É o que a gente está vendo hoje. A gente vê falar de guerra, de rumores, mas a gente sabe que guerra não significa fim. Guerra significa cumprimento das profecias, de que existiriam as guerras. Mas quando a gente se depara para as minúcias do que está acontecendo, a gente descobre que o inimigo está preparando todo um caminho para alcançar os objetivos dos quais assim, o Espírito de Profecia tem falado para a gente. Né? A preparação para a guarda do domingo, a geração de um caos que talvez
lá na frente seja usado para envolver os crentes numa determinação governamental para que ele tenha que guardar o domingo. Então, tudo isso está se apresentando diante de nós. Nós não temos motivos algum para dizer que não sabemos de alguma coisa da palavra de Deus. Nós sabemos e sabemos muito. Então, esse texto aqui aponta a oportunidade que Israel teve, apesar das limitações que eles tinham, mas que para eles era o suficiente para que eles entendessem o quanto deveriam ser obedientes à palavra de Deus, e eles não foram. Então, aquela experiência desastrosa que eles enfrentaram não foi por falta de aviso, não foi por falta de oportunidade de conhecimento, não foi por falta de experiência. Então, ficou registrado a decepção e a angústia que eles tiveram que passar por conta da negligência, por conta do afastamento. E aí, quando a gente se depara com essa fala, esse passou a cega, findou o verão, eles representam para nós a oportunidade de arrependimento que não foi aproveitada, né? Graça, as chances de transformação, todas essas questões que o povo, né, quando veio perceber que teve, não tinha mais como mudar a sua condição espiritual, né? Eles chegaram a um nível em que não tinha mais como voltar atrás. E, lamentavelmente, eles disseram, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, né? Então, pessoas conheciam a verdade, eles sentiram o chamado de Deus, mas adiaram a decisão. É o que acontece com a gente hoje. Nós ouvimos sermões, nós conhecemos a verdade, nós frequentamos a igreja, nós sentimos o chamado do Espírito Santo, mas corremos o sério risco de estar adiando a decisão de consagração, de ter um envolvimento pleno com o nosso dia a dia, com as questões que nos envolvem. Corremos esse risco, tá? A segunda implicação que a gente encontra nesse texto, nessa frase, é o arrependimento tardio. E isso está acontecendo diariamente ao nosso redor. Nós vemos pessoas que precisam se batizar e elas estão dizendo depois, deixa para... Eu ainda tenho um rapaz que está já desde o início do ano, né, desde o ano passado, que já está frequentando a igreja, e aí eu sento com ele, eu faço classe bíblica com ele, pergunto, aí ele fez, não, agora não, eu vou me batizar, mas agora não, depois, né? É a mesma situação do crente que já frequenta a igreja há muito tempo, que precisa fazer mudanças drásticas na sua vida, mas ele diz, depois eu faço, depois eu me entrego para fazer essa mudança. Mais tarde eu vou mudar de comportamento. Ainda tem algum tempo? Não tem tempo, tá? Não tem tempo. E cada vez que nós adiamos uma mudança comportamental, que a gente adia uma reconsagração, um abraço, né, na vida espiritual, de crescimento espiritual, nós estamos endurecendo o nosso coração para que aquele evento transformador, para aquela ação do Espírito retornar, ela venha com menos força. E aí nós ficamos à mercê do nosso próprio coração. E o que é que a Bíblia fala a respeito do nosso coração? Que o nosso coração ele é corrupto. Ele é desesperadamente corrupto. Então, por mais que você faça parte do povo de Deus, você não pode confiar que pode melhorar amanhã. Se eu tenho que tomar uma decisão de transformação, se eu tenho que tomar uma decisão de
abraço das questões espirituais de uma forma mais ampla, eu preciso fazer isso agora. O povo de Jeremias viveu a religião exterior, mas sem verdadeira transformação. Eles continuavam religiosos, mas estavam longe de Deus. Tá? Isso acontece hoje. Tá? A gente frequenta a igreja, mas podemos frequentar a igreja sem ter comunhão. Apenas frequentar porque se tornou uma questão de costume, de tradição. Podemos viver de aparência porque a gente conhece tudo. Então, como a gente conhece a palavra, a gente tem espírito de profecia, a gente conhece muita coisa, a gente pode viver com uma aparência de cristão, de religioso, mas sem a devida conversão, sem a conversão. E isso acontece naturalmente. Né? O conhecimento sem santidade, a religião sem relacionamento, tudo isso vai provocar uma dor lá na frente, porque a gente percebe que a nossa vida era uma vida espiritual vazia. E o mundo que a gente imagina, do que pode passar pela nossa mente. Né? A implicação disso, o impacto disso na minha comunhão, ele é muito forte. Porque a minha cabeça pode estar cheia de conhecimento, mas o coração não está. E esse conhecimento, muitas vezes, está sendo para satisfazer a minha vontade de equilíbrio financeiro, a minha vontade de expor conhecimento porque tenho, a minha vontade de parecer uma pessoa consagrada, porque isso eu já conheço os passos para demonstrar isso. Então, se a minha decisão de mudança ela não for diária, eu corro esse risco sério de estar entre os santos, de estar vivenciando uma longevidade religiosa, mas um despreparo para o encontro real com Jesus. Porque as oportunidades, elas são agora. Né? Para todos nós, tem um fim, tem um tempo de graça que ele chega ao fim. O tempo da graça profético pleno, ele vai acontecer lá na frente, né? Que vai ser coletivo, vai ser geral, que é o tempo profético da proximidade da volta de Cristo, o fechamento da porta da graça. Isso é profético, vai acontecer lá na frente. Mas o tempo de fechamento da porta da graça individual, ele também acontece. E esse acontecimento, ele é imperceptível para aquele que vive uma vida religiosa de aparências. E é muito, eu repito, eu quero repetir de novo, é muito fácil viver uma vida religiosa de aparência. Eu fico imaginando o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos estavam ali com Jesus, mas esse estar com Jesus é porque eles tinham planos a respeito de Jesus. Não é porque eles entraram no plano de Jesus a respeito deles. Eles olhavam para Jesus com os planos dele na cabeça, todos formados a respeito de Jesus. Jesus, ele é o Messias, Jesus, ele faz milagre, Jesus é uma figura imbatível na doutrina, né? Eu estou bem acompanhado. Agora eu vou conseguir chegar aonde eu quero. Não é aonde Jesus quer que eu chegue, é aonde eu quero. E eles eram ousados. Pedro, o principal deles, né, chegou a dizer para Jesus, Jesus, para de falar que tu vai morrer, que tu vai ser entregue na mão desses incircuncisos, dos principais sacerdotes. Isso não vai acontecer contigo, não. Essa era a ideia, porque a vida religiosa
daqueles homens naquele momento, ela estava centrada no que eles queriam ganhar com a presença de Jesus, com o estar perto de Jesus. A mesma coisa pode estar acontecendo comigo hoje. Eu estou na igreja, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que Deus abençoa, que Deus quer derramar bênçãos sem medida na minha vida. Eu estou atrás dessas bênçãos e eu vou fazer muita coisa para conseguir a bênção. Eu vou devolver o dízimo porque vão se abrir as janelas do céu para mim. Eu vou saber muito da lição da escola sabatina, porque eu vou ser louvado entre os iguais. Todo mundo vai dizer que eu sou sabido, que eu sou muito bom nisso que eu estou fazendo. Você entende as implicações de fazer um escrutínio, fazer uma avaliação de como está a minha vida, o meu relacionamento com Deus diariamente. Não é amanhã, não é depois de amanhã. O amanhã não nos pertence. Então, é o hoje. A Bíblia diz, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. No dia que se chama hoje. E tem que ser hoje, porque cada dia é único. Mas mesmo sendo único, ele é um trampolim para a minha preparação plena para o dia de amanhã ou não. E é por isso que eu preciso estar pronto hoje, para que Satanás não fique dando risada de mim, como ele ficou dando risada de Pedro, quando Jesus repreendeu a ele, porque ele vivia atrás de Pedro, e Jesus teve que interceder. E olha, quem era Pedro? O cara mais visto entre os discípulos, porque ele sabia, ele falava, ele era disposto. Ele era o cara que teve a coragem de dizer: eu morro contigo, eu dou a minha vida por ti. Era aquele cara que parecia o cara mais consagrado de todos, que sabia tudo que estava atrás de Jesus, que ia estar com Jesus, mas na hora em que Jesus disse: ó, eu vou lavar os pés de você, não, meus pés, eu não vou lavar, não. Isso é um absurdo. A distância que estava entre o conhecimento padrão e a afinidade com os propósitos de Cristo. O conhecimento padrão é que ele é o Messias e eu tenho que estar colado com ele, porque o que acontecer, eu vou ganhar, eu vou estar entre os que vão receber essas bênçãos. Mas o sacrifício, mas a realidade era outra bem complexa para ele ainda. Foi necessário haver uma nova conversão. Foi necessário que Jesus reaparecesse, né, na vida dele e o intimasse. E aí, Pedro, tu me amas? Para que houvesse uma consciência de que sem Jesus ele não era nada. Por isso, ele precisava se enquadrar no projeto de Jesus e não Jesus se enquadrar no projeto dele. Muitas e muitas vezes nós estamos na igreja, estamos caminhando para que os nossos projetos para essa vida se concretizem, sejam alcançados. O apóstolo Paulo, ele falou lá em Coríntios, ele diz assim, acho que foi Coríntios, ele diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Jesus disse assim uma certa vez, lá em Mateus 25:13, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui ele está se referindo à volta de Jesus. Tá? Agora, quando é que acontece a volta de Jesus para um ser humano? Sem que Jesus tenha voltado ainda. Quando ele morre. Depois que você morreu, acabou, pai. Não tem mais jeito. E você não tem controle do seu coração. Eu tenho pressão alta. E aí, quando eu acordei, a cabeça estava doendo, porque eu não tomei o remédio ontem à noite. E aí, agora de manhã, eu corri lá e tomei o remédio já começou a fazer efeito. Aí a pressão já começou a diminuir. Basta você não tomar o seu remédio no horário e a pressão já começa a subir. Você entendeu que nós não temos preparo nenhum para relaxarmos na nossa vigilância? Ó, se o cara está em pé, ele está em pé,
é porque ele está firme, ele está andando todo certinho. Mas o apóstolo diz o quê? Cuide para que você não caia. E cair é muito rápido. Para levar uma queda, você leva uma topada e você cai imediatamente, dependendo daquela situação ali. Então, essa vigilância, ela precisa ser permanente, né? Permanente. Tem uma implicação naquela frase lá também, que é a implicação emocional, né, e espiritual da separação de Deus. Aquela declaração, ela não é apenas teológica, ela também é profundamente emocional, porque ela transmite o quê? Tristeza, né, vazio, remorso e desespero espiritual. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Você percebe ali uma tristeza profunda pela oportunidade perdida, um vazio de um coração vazio, sem esperança nenhuma, o remorso por ter perdido a oportunidade e o desespero espiritual, porque conhece tudo o que está acontecendo. Chega à conclusão de que nós não estamos salvos. É o que vai acontecer, o que está escrito lá em Apocalipse, né? Caiam sobre nós as rochas, para esconder-nos da face daquele. Aquelas pessoas sabiam que era Jesus que estava voltando. Está lá. Eles entendiam que tinha chegado o dia final, o dia de acerto de contas, mas eles não estavam preparados. E aí eles caem sobre nós, os rochedos, as rochas e tal. Para a gente finalizar, a dor do reconhecimento, ela é gigantesca e muito mais profunda do que você imagina, tá? O texto demonstra que aquela pessoa vai analisar e vai dizer: tive oportunidade, Deus falou comigo, o Espírito Santo me chamou, mas eu não dei prioridade à salvação. Não demos prioridade à salvação. É duro, sabe? Mas isso é real, tá? A frase, ela é um chamado urgente à vigilância espiritual. Ela nos pergunta assim, ó, o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá? Nossa fé está viva ou ela é uma fé apenas automática? Estamos realmente preparados para a volta de Jesus? Analisa assim. Vamos analisar. Você realmente está preparado? Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto para abrir os braços e gritar de alegria: meu Deus, Jesus está voltando, Senhor, me abraça, que maravilha, eu estava esperando o Senhor chegar. Ellen White diz assim no livro Parábola de Jesus: os que adiam a entrega do coração a Deus estão se preparando para uma derrota eterna. E nós somos especialistas em adiar. A gente adia um pagamento, a gente adia uma visita, a gente adia uma viagem, a gente adia um presente que quer dar para alguém. Adiar é com a gente, depende das circunstâncias. Mas na vida espiritual, a gente não pode adiar. Hoje é o tempo de preparação. Ellen White fala isso no livro de Eventos Finais. Hoje é o tempo de preparação. Nunca teremos um amanhã garantido. Nunca teremos um amanhã garantido. E eu fico imaginando que aquele pessoal lá que disse, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos, eles vivenciaram, né, uma tragédia. Na verdade, essa frase, ela é o retrato de uma tragédia, de uma salvação negligenciada. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Quer dizer, quando a gente assistiu o filme A Batalha Final, nós vimos no final, né, no filme, vimos aquele rapaz ressuscitar, e ele olhar para o lado, olhar para o outro, ver que estava num cemitério, tudo acabado, tudo escuro, e ele reconhece que ressuscitou, e aí ele diz:
já passaram 1000 anos. Eu não me salvei. E o anjo começa a conversar. Aquele filme foi extraordinário. Sabe? Ele apresenta, assim, com muita clareza, a condição dos perdidos evangélicos, dos perdidos crentes, dos perdidos religiosos. Deus ainda oferece graça hoje. Ainda há tempo para arrependimento, para transformação, para reconciliação, para entrega sincera, plena. E a gente tem que aproveitar isso. Não amanhã, hoje. Hoje, quando o Mário me chamou para fazer esse sermão, para estar aqui com vocês, ele não disse, ó, daqui a um mês, daqui a 30 dias, ele disse, ó, na próxima semana já posso colocar seu nome? Pode. Sabe, é hoje. A decisão tem que ser hoje. Se eu preciso me consagrar a Deus, se eu preciso manter a minha vida espiritual em dia, preciso tomar esse posicionamento hoje. As oportunidades, elas vêm para que sejam aproveitadas. Se é uma oportunidade, essa oportunidade é para ser aproveitada. E se eu tenho a oportunidade de estar vivo dentro de um contexto religioso extraordinário, como é ser um adventista do sétimo dia, eu preciso aproveitar isso hoje. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Cada oportunidade não aproveitada é um distanciamento que a gente está tomando de Deus. Imperceptivelmente. Talvez a gente nunca pense nisso, mas cada oportunidade que eu deixar passar de conhecimento, de entrega, de vida espiritual, de acerto com Deus, é um afastamento que eu estou promovendo, que eu queira, quer não. E recuperar distância é a coisa mais difícil do mundo. Quando um atleta permite que haja um distanciamento entre ele e o primeiro colocado, esse distanciamento, por mais perto que esteja, tira ele da linha de chegada, em primeiro lugar. Qualquer distanciamento que eu permita na minha vida, da proximidade com Deus, é vantagem para o inimigo. É vantagem para aquele que me odeia e que quer me destruir. Então, eu preciso estar um passo à frente do inimigo. E se eu buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, aí sim, eu estou em vantagem. O reino de Deus não é o meu reino, não é a minha vontade, é o reino de Deus, é a vontade de Deus. Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço de coração aí ao Mário por ter me convidado e desejo a todos nós que nós tenhamos aí um dia feliz, né? E tenhamos essa consciência de nos mantermos ativos, dedicados, sempre fazendo uma análise do dia de hoje. Hoje eu andei na presença do Senhor, como Enoque andou. Deus nos abençoe. Fica com você aí, Mário. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz.
por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Essa música é ótima. Vamos orar? Bem, irmãos de volta, muito obrigado pelo recado dado. A palavra de Deus nos trouxe nesta manhã, sem dúvida nenhuma, um recado que todos nós precisávamos ouvir. É isso que acontece aqui, Givaldo, quando alguém vem e traz o pão cedo. E aqui nós entendemos que, de fato, nós precisamos tomar muito cuidado. Obrigado pelo recado de Deus nessa madrugada, muito obrigado por aceitar o convite. Não se preocupe, nós vamos ter outros momentos que vamos ter aqui a sua presença, será uma alegria tê-lo de volta aqui. E aqui, queridos, nós encerramos a nossa jornada de hoje. Tivemos presente hoje 22 pessoas, glória a Deus por isso. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que está nos aguardando cuidará de cada um de nós. Amigo Givaldo, suas considerações finais e a sua oração de encerramento, amigo. Bom, eu quero agradecer por ter estado com vocês hoje. Eu não posso estar sempre, porque eu trabalho de dia e de noite. Então, de manhã cedinho, eu já acordo para fazer a meditação e já começar a costurar. Então, por isso que eu não posso ficar sempre, mas vou estar sempre disponível para quando surgir outra oportunidade de estar junto. E agradeço a Deus e oro a Deus para que esse movimento seu não diminua, que você não desanime nunca, sabe? Permaneça, porque isso ajuda muita gente. É uma bênção a gente poder
acordar cedo e já compartilhar com 20 pessoas a palavra de Deus. Eu pensava que só tivesse 10, 5, na lição da escola sabatina a gente tem, né? A gente tem só 5, 6, 11. Então, que Deus te abençoe e que isso continue. Não desista, continue sempre. Tá? Louvado Vamos seja orar, Deus. então? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de arrependimento, de entrega sincera, de reestruturação, de reconciliação, transformação pela Tua palavra. Agradecemos do íntimo do coração pelo cuidado que o Senhor tem para conosco e pedimos ao Senhor que nos perdoe aonde nós temos falhado, que o Senhor envie o Espírito Santo para continuar trabalhando nos nossos corações, na nossa mente, para que sejamos transformados e estejamos verdadeiramente prontos para subir com o Senhor para os altos céus, como os discípulos estiveram depois da ressurreição do Senhor, depois do derramamento do Espírito Santo. Que isso também aconteça conosco, Senhor. Que o derramamento do Espírito Santo aconteça em nossas vidas e nós sejamos instrumentos vivos em Tua mão. Nós pedimos a Tua bênção para o dia de hoje, que cada família que aqui está presente e representada seja abençoada e que o Teu nome seja honrado na nossa vida hoje. Pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje, lembrando sempre, queridos, que primeiro Deus, depois as suas necessidades. Um abraço a todos, nós nos encontraremos na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Que a paz e a graça desse Deus maravilhoso repouse sobre a vida de todos vocês. Um ótimo dia, a gente se encontra na próxima sexta-feira. Um abraço.